Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente tem mais um vídeo de indicação de não livro. Pra quem não sabe, esse é o tipo de vídeo em que eu indico coisas legais que eu li ou assisti pela internet, filmes e séries e coisas do tipo. Bom, vamos lá, tem algumas coisas um pouco antigas, faz tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo, mas ainda assim coisas interessantes. Tem uma matéria no Globo sobre um tema que foi comentado aí nos últimos tempos, que tem a ver com literatura, que é como os livros de distopia, como 1984, do George Orwell, ou Admirável Mundo Novo, do Huxley, ou o Conto da Aia, da Atwood, estão sendo lidos nos últimos tempos, e daí, enfim, existe talvez uma possível relação com acontecimentos políticos recentes. Enfim, essa matéria do Globo conversa um pouco sobre essa coisa aí que aconteceu. Eu sempre acho interessante quando a gente busca coisas na literatura, né? A gente, de certa forma, busca respostas na literatura e isso acaba criando essas ondas, às vezes, enfim. Gostei bastante dessa matéria, então vou deixar o primeiro link é sobre isso. O segundo link é uma matéria da revista Exame, para todos vocês que me perguntam como que eu faço para ler tanto. Eles comentam um pouco sobre a questão do tempo e como é possível ler 200 livros por ano. Bom, eu não leio 200 livros por ano, eu leio metade disso. Mas enfim, o que ele fala um pouco ali é sobre a questão do tempo, como as pessoas na realidade têm sim tempo para ler. Elas só geralmente estão fazendo outras coisas com esse tempo, mas que se a pessoa quiser, ela só pode, né, usar o tempo de uma maneira melhor ali. E eles falam um pouco sobre isso, e o que eu digo é sempre uma questão de prioridade, né? Você pode assistir uma série ou você pode ler um livro, né? Você tem que saber o que você quer fazer mais, o que vai te deixar mais feliz. Bom, a terceira notícia é uma notícia que me deixou muito feliz. A Marjane Satrapoli, que é a autora de Persépolis, um quadrinho incrível. Ela também fez a animação do Persépolis, né, o filme do Persépolis, que também é ótimo. Ela vai adaptar Radioactive, que é esse livro aqui que eu li ano passado, que fala sobre a Marie e o Pierre Curie. E é ótimo, eu gostei muito, muito desse quadrinho, foi um dos meus livros favoritos do ano passado e ela vai adaptar então pra animação, fiquei bem contente de saber e estou bem curiosa para ver o resultado também. Bom, depois disso eu indico também um post do BuzzFeed sobre uma ação de uma livraria que virou ao contrário os livros escritos por homens. Então, assim, ao invés de ficar lombada com a parte escrita, ela virou isso ao contrário, ficou só a parte das páginas. E a ação era tentar chamar a atenção um pouco para a literatura escrita por mulheres. Eu achei a ideia bem interessante. E imagino que alguém vai me perguntar sobre isso, então eu já vou responder sobre a minha posição. Eu gosto de ler homens e gosto de ler mulheres. E acho um pouco estranho a gente ler mulheres por serem mulheres. Eu acho que a gente tem que ler livros porque a gente gosta de livros. Ainda assim, eu acho que existe uma diferença no mercado editorial que por muitos anos favoreceu a publicação de homens por questões várias e várias mulheres tiveram que escrever com pseudônimos para serem publicadas ou nem chegaram a ser publicadas, né, muitas autoras. E eu acho que sim, eu acho que qualquer ação que chama a atenção para a literatura escrita por mulheres e tenta compensar um pouco essa diferença que existiu por tanto tempo, eu acho que é sempre muito bem-vinda. Eu acho que a gente sempre vê mais coisas sobre autores homens do que autoras mulheres. Mas eu sou a favor de um certo equilíbrio, de que não seja a questão de gênero que determine a literatura, mas que a literatura determine a literatura. Enfim, é isso que eu sou a favor, mas assim, eu achei a ação interessante e, enfim, por isso que eu tô indicando o link ali embaixo pra vocês. Bom, depois tem uma matéria minha. Eu sempre fico um pouco sem graça de indicar coisas que eu escrevi pra vocês, mas muita gente queria ler na época que eu comentei que eu li o livro de crônicas da Cecília Meirelles, então eu vou deixar o link pra matéria ali embaixo. Ficou com um infográfico interativo no site, ficou bem divertido de ler. E, enfim, dê uma olhada caso vocês tenham interesse nas crônicas de viagem da Cecília Meirelles. Bom, que mais? Tem uma matéria do Estadão sobre o mercado editorial independente, falando sobre como as pequenas editoras estão sobrevivendo a essa suposta crise do mercado editorial. Eu gosto muito das pequenas editoras, então eu achei legal a ideia da matéria.
Depois disso, tem um vídeo da Jen Campbell. Eu adoro Jen Campbell, eu acho que eu já mencionei ela várias vezes aqui no canal, mas ela fala um pouco sobre contos de fada. Eu já falei isso aqui algumas vezes, ainda que ela amplie bastante esse tema nesse vídeo, que é... Os contos de fada não são só a historinha que está ali, eles normalmente são uma alegoria, uma explicação, uma contextualização de alguma coisa que era importante para a época que eles foram escritos e registrados. E ele é um tipo de texto que parece muito simples, mas que na realidade é muito complexo, e acho que ela comenta um pouco sobre isso e sobre como começar a ler contos de fadas, o que eu achei bem legal. Tem também uma entrevista com o Armand Pamuk que saiu na Folha. Eu achei bem interessante, ele fala um pouco sobre liberdade de expressão e como ele não se sente à vontade para dizer tudo que ele gostaria de dizer. Eu tenho bastante vontade de conhecê-lo, de conhecer a literatura dele, assim. Nunca li nada, mas é um autor que eu devo ler em breve. Uma matéria mais recente que saiu no Globo também fala sobre uma ilustradora chamada Dorca, que fez muitas capas de livros brasileiros, mas que é uma figura meio misteriosa, porque as pessoas meio que não sabem quem ela é e coisas do tipo. Eu achei a matéria interessante, o tema interessante e as capas dela interessantes, então eu vou deixar o link ali embaixo. Bom, o próximo link é um projeto muito legal chamado Uma Mulher, de Flávia Pere, alguma coisa assim. Ela inclusive vai lançar esse livro de poemas em Belo Horizonte agora no sábado, dia 29, caso alguém seja de BH e queira dar uma olhada. Mas além de lançar a ediçãozinha do livro, ela tem um site que brinca com a construção dos poemas dela e vai reconfigurando, você pode ficar clicando que ele vai fazendo versos diferentes. Eu achei bem interessante, eu vou deixar então o link ali embaixo. Eu acho que é uma tentativa de explorar a internet como mídia para a literatura, sabe? Eu achei bem interessante a ideia dela, achei bem gostoso ficar lá no site, também indico muito. E por fim eu gostaria de indicar o vídeo de uma youtuber, eu não lembro o nome dela agora, mas o canal chama Books and Pieces, ela fala muito sobre ficção científica. Ela fez um vídeo indicando alguns livros que desafiam o binário de gênero, né? Porque a gente vê a sociedade em dois gêneros, né? Dois polos de gênero. E ela vai listar aí alguns livros que brincam um pouco com essa noção de gênero, assim, de não ser somente esse binário. Fiquei curiosa para ler vários livros. Um deles eu devo ler em breve, que é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, que está na minha lista de 10 livros para 2017. Que tá um pouco parada, mas ainda tá tudo bem, ainda há tempo. E, enfim, eu achei o vídeo bem legal, indico bastante também. Bom, das coisas que eu assisti, na realidade eu não assisti muitas coisas nos últimos tempos e eu acho que eu não anotei algumas das coisas que eu assisti, mas eu lembrei de duas séries. Então eu terminei de assistir Girls, é uma série que eu gosto bastante, fiquei com dó que ela acabou. Que fim, né? Primeiro eu assisti umas 2, 3 vezes esse episódio do fim, assim. No começo eu fiquei muito brava, de, como que acaba assim? Mas depois eu gostei do final, assim, eu acho que é um final muito condizente com o resto da série, assim, não é aquele final grandioso que soluciona a vida de todo mundo e tal, né? Eu achei que é um final que combina. Agora eu gostei muito do episódio anterior ao final, das meninas na festa e tal, assim. Ela é uma série que eu gosto muito, porque eu acho é uma série sincera, né? Tem vários momentos com os quais eu me identifiquei, tipo, foi exatamente assim. E é difícil a gente encontrar séries assim, né? Eu acho ela meio até cruel, quase meio bruta, de tão sincera que ela é, às vezes, assim. Então, enfim, vai fazer falta. E, finalmente, depois da indicação exaustiva e insistente de muitos de vocês, eu assisti Black Mirror. Gente, que série, que série. Bom, pra quem não conhece, ela é uma série de episódios independentes, assim, eles não são lineares, que vai falar principalmente sobre tecnologia e sociedade e tal. Então, em vários momentos ela tem alguma coisa de distopia, às vezes tem alguma coisa de ficção científica. Então ele beira todos esses gêneros, assim.
Mas na realidade eu acho que ele faz uma grande reflexão sobre o que o mundo está se tornando com a tecnologia e até onde isso pode ir e o que tá acontecendo, assim. É uma série que, nossa, eu achei sensacional. Os episódios incomodam, de verdade. Mas eu fiquei muito impressionada. Obrigada pela indicação de todo mundo que pediu, implorou pra eu assistir essa série, porque realmente valeu muito a pena. E bom, pessoal, foi isso. Por favor, deixem nos comentários as indicações de vocês, de séries, de filmes, de coisas legais que vocês andaram vendo pela internet nos últimos tempos. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.